só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Muito boa noite a todos que estão aí chegando na nossa live. Exatamente 21 horas e 8 minutos. Nós colocamos a live para 21 horas e 5 minutos. Então, eu chamo você a participar aqui da live e eu peço a você que você dê os cliques na tela do seu smartphone, faça assim, dá uns cliques e curta várias vezes a nossa live. Vamos curtir, vamos fazer que com essa live chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então, boa noite a você que está chegando aí, que está passando a nossa live, essa canção bonita, né, que está passando aqui. E peço a você, fique com a gente, porque nós temos estudado durante essa semana sobre as bordas em Canaã da Galileia, onde Jesus deu início aos milagres na Galileia, onde ele começou a se manifestar da forma que verdadeiramente ele é e veio para curar, para salvar, para libertar. E hoje nós vamos ler mais uma passagem do livro de João, capítulo 2, onde fala as bordas de Canaã, e vamos também mostrar para você uma ordem, uma orientação que Maria deu aos serventes e também que serve para nós também, que foi a mesma ordem que o Deus Pai, eu já estou falando assim, não foi um diálogo de Jesus com Pedro, nem João, nem Tiago, foi uma voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, diretamente para Tiago, Pedro e João. E eu vou mostrar para você já. Vou mostrar para você já sobre isso. O que foi que aconteceu? Como foi que aquela voz chegou? O porquê? Qual foi a ordem dada pelaquela voz? Vamos ver. Você vai ver muito bem que foi a mesma situação que Maria também, ela orientou os servos. Nós temos falado sobre isso. Essa semana todinha nós estamos estamos refletindo sobre essa passagem lá em Canaã da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho. Ontem nós lemos um pedaço, hoje nós vamos ler novamente. Agora, eu quero que você convide muitas pessoas, compartilhe a live, curta aí, vai aí na tela do seu smartphone, do seu celular, ou se está no computador, não sei. Você vai aí e clica várias vezes para que a live chegue ou receba os likes, a curtida que você vai dar aí,
e aqui, para que a plataforma entenda que é um assunto interessante, para que divulgue e leve para mais e mais pessoas. Compartilhe a live. Pode compartilhar, porque o assunto que vamos tratar aqui não diz respeito a pastor, a igreja, igreja, pastor, a bispa, a papa, a padre, a religião, não. Diz respeito a Jesus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é ela que traz mudança, ela que traz transformação. E essa transformação, talvez você venha esperando há muito tempo. Exato, talvez você venha esperando muito tempo a transformação, uma mudança de vida, mas é como eu disse ontem, a mudança de vida, gente, ela não começa, ela não é da noite para o dia. Né? Você vem esperando, mas também não é preciso também você esperar séculos e séculos também, passando por um processo tão prolongado e continuar a sua vida como da mesma forma, você crendo num Deus tão grande. Então, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da nossa live. E no final, nós estaremos lendo o Salmo 121. Salmo 121. Esse salmo, ele é o salmo que o salmista eleva os olhos para os montes, ele vê, segundo os teólogos, naquela época, os montes estavam contaminados, havia sacrifício a outros deuses naquele monte. Por isso que ele olhou para os montes, viu a contaminação dos montes e falou, agora, da onde me virá o socorro? Aí o seu socorro ficou claro que não vinha dos montes. O socorro não vinha dos montes, o meu socorro vem do Senhor. Então, olha só para você ver. Então, nós estamos lendo esse salmo no final das nossas lives, e é de segunda a sexta-feira, e vamos propagar esse salmo, porque, gente, o Salmo 121, você já lê o 23, já lê o 91, leia o 121 todas as manhãs, ou então antes de você sair da sua casa. Eu vou ler para você mais tarde, no final da live, e você coloca isso aí como uma regra para você. Hein? Coloca aí como uma regra para você, não saia sem orar o Salmo 121. Ah, pastor, e se está virando religião? Não. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Porque quando você ora, você sempre vai estar lembrando nos acontecimentos do dia a dia, que o seu socorro vem de Deus. Que o meu socorro, o nosso socorro vem de Deus. O socorro para os homens no passado, os patriarcas no passado, veio do Senhor. A mudança da situação que aconteceu no casamento em Canaã da Galileia, foi o Senhor Jesus que fez. Mas eu quero que você compartilhe agora. Eu vou compartilhar aqui a live também. Eu vou mandar aqui para 3, 4, 5, 10 pessoas. Vou compartilhar aqui no Face, no Instagram. Vou compartilhar aqui. Eu peço a você, faça o mesmo. Faça o mesmo agora. Manda para os seus amigos, 2, 3, porque a hora que nós começarmos a palavra, aí não vamos poder parar mais, né? Vamos mandar para os nossos amigos, vamos compartilhar aí essa live. Compartilhe, eu tenho certeza que Deus vai se agradar muito disso, eu tenho certeza no meu coração. Vamos lá, vamos compartilhar. Vou apertar aqui agora, estou mandando para 10 amigos. Isso. Vamos lá, me acompanhe nessa aí também, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Aí compartilhe lá no Face, compartilhe no Instagram, isso, seus contatos no WhatsApp. Mas compartilhei com mais pessoas aqui ainda. Vamos lá, porque esse assunto é muito interessante. Esse assunto que nós vamos tocar nele agora. Muito, mas muito, muito interessante mesmo. Eu tenho certeza que você vai amar. Nós falamos a semana passada acerca de José, falamos na outra semana de Sadraque, Mesaque e Abednego.
E agora estamos abrangendo esse estudo que fala das bodas, das bodas em Canaã da Galileia, do casamento em Canaã da Galileia, a qual Jesus ele foi convidado. Ele foi convidado para aquele evento, né? E por ele ter sido convidado, então, na hora que aconteceu o inesperado, no momento que aconteceu o inesperado, ele pôde atuar, porque ele estava presente ali, porque ele foi convidado. Eu tenho dito, está ficando até um pouco repetitivo, mas é necessário, que se nós quisermos o pronto socorro, o socorro divino do nosso Senhor, nós temos que convidá-lo a entrar na nossa vida. Hoje, pergunto eu a você, hoje você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Convidou? Hoje, quando você saiu, ou quando passou um apuro no seu trabalho, ou algo involuntário mesmo, falou: Jesus, entra na minha vida, entra nos meus caminhos, entra na minha casa. Já convidou? Faça esse convite para ele. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato, né? Ele está batendo na porta, na sua porta, neste momento. Pastor, não estou ouvindo nenhum barulho, como é que ele está batendo na minha porta? Neste momento, a palavra dele está batendo na sua porta. Para você ficar atento e saber que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Está vivo, está batendo na porta aí do seu coração, está batendo aí agora com a palavra, na sua mente. Agora ele fala assim: aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele. Olha só, cear com ele. Esse é um almoço, um jantar, não sei. Mas ele fala: cearei com ele. Olha só para você ver. Então, abra a porta do seu coração, convide Jesus para entrar na sua vida. Às vezes nós convidamos tanta gente, né? Tantas pessoas para o nosso convívio. Talvez aí nas redes sociais, você fala: vou convidar fulano para ser minha amiga. Convida Jesus para ser seu amigo. Exato. Convida ele para ser o seu redentor. Convida ele para ser o seu salvador. Convida ele para andar de mãos dadas com você. Né? Convida ele e eu tenho certeza que ele vai andar com você. A Bíblia diz que Adão e Eva, Deus descia na virada do dia, descia e andava com Adão e Eva, passeava com eles. Olha só para você ver. E é isso que Deus quer. É isso que o Senhor Jesus quer. Ele quer andar conosco, quer passear conosco, quer trabalhar conosco, quer viajar com a gente. Ele quer isso. Mas você o convidou? Muitas das vezes nós só convidamos Jesus para estar na nossa vida só na hora do apuro, né? Fala: Jesus, ajuda-me, Senhor, socorre. Então, nessa hora do conflito, na hora do problema, muita gente convida. Mas era para ser o contrário, era para convidar antes. Porque quando chegar o momento da tribulação, do problema, da situação, ele já estaria ali pronto para te ajudar. Então, esse estudo, ele está no livro de João, capítulo 2. Estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui de lado. Aqui, pessoal, é tudo feito aqui, ao vivo e a cores. Está aqui do lado aqui. Olha só para você ver. O livro de João, que capítulo, pastor? Capítulo 2. Aqui falo, para não ficar lendo repetitivamente, eu vou ler rapidamente, vou comentar só a parte que nós não comentamos até agora, tá bom? O livro de João, eu vou ler tudo, mas a parte que eu já comentei na segunda, na terça, na quarta, eu não vou comentar, vou comentar agora as partes novas. Diz assim, olha só, eu vou ler e vou comentar. Diz assim: as bodas em Canaã da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos. Olha só, a parte do convidar Jesus. Ele foi convidado com seus discípulos para o casamento. Muitas pessoas têm sido infelizes no seu
casamento, na sua vida conjugal, porque quando iniciou tudo não convidou Jesus. Tomou atitudes sem pedir direção a Ele. Em tudo na nossa vida, gente, nós temos que pedir direção ao Senhor Jesus. Nós temos que convidar Ele para estar com a gente. Você empresário, você vai fechar um negócio, assinar um contrato, fala com Ele. Jesus, eu estou indo agora para tal reunião. Eu convido o Senhor a entrar comigo naquela sala. E não me deixe fazer coisas que venham a ser danosas para mim e para os outros. Na verdade, você que está iniciando uma vida aí, profissional, você é um intérprete, um cantor, nos seus shows, antes de você entrar no palco, fala com Jesus. Jesus, entra comigo. Pastor, mas eu canto as músicas, eu não quero saber. Jesus, Ele vai aceitar o convite e vai estar com você. E se for para você mudar até de direção, Ele vai te dar o toque. Não é o homem que vai falar, não é o pastor de lei que vai falar. Ele vai te mostrar. Porque Ele vai estar ali com você. Então, a importância de convidar você que vai começar um relacionamento, a pessoa de repente falou para você assim, eu quero algo sério com você. Eu vou assumir um relacionamento sério, quero casar. Antes de você tomar qualquer atitude, apresente a Deus. Fala, Jesus, entra nesse relacionamento. Entra nesse relacionamento. Para que realmente essa pessoa quer algo sério comigo. Se não quiser, Senhor, da mesma forma que ele entrou, ele vai sair. Eu estou falando não é só da mulher para com o homem, não. É do homem para com a mulher também. Porque existem muitas pessoas que entram na vida sentimental da outra e acaba causando grande estrago, grande sofrimento. E as mulheres são as piores vítimas, porque as mulheres se entregam mais. Não é verdade? Você, mulher, sabe disso. As mulheres se entregam mais, se envolvem mais no relacionamento. Então, muito cuidado. Vai iniciar um relacionamento? Convida Jesus. Jesus entra nesse relacionamento. Vai começar uma profissão nova, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade. Fala, Jesus, vá comigo para a faculdade. É esse mesmo, é esse curso, é essa profissão mesmo. Você vai ver que nas coisas você vai acertar mais, vai ser mais assertivas. Vai ser mais assertiva. Ele diz aqui, olha só. Então, mas Jesus, tá aqui. Jesus também foi convidado, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu expliquei isso aqui para você, que muitas pessoas falam que Jesus maltratou a mãe, não sei o que, isso é conversa. Jesus não maltratou a mãe. Naquela hora, Jesus estava revelando-se para ela como o Jesus, não filho de Maria, o Jesus filho de Deus, que Jesus foi o único que, como biológico, só teve mãe, espiritualmente só teve pai. O Jesus espiritualmente falando só teve pai e biologicamente só teve mãe. Então olha só para você, o único ser vivo que foi gerado sem a ação de uma junção de homem e mulher. Então, nessa hora que ele estava falando aqui, não era o Jesus filho de Maria, era o Jesus filho de Deus. Porque ele estava mostrando que não haveria nenhum relacionamento espiritual entre ele e Maria. Haveria sim um relacionamento, sim, biológico, com Jesus filho de Maria, homem. O Jesus filho de Maria, filho de Deus espiritual, já era outro patamar. Então, por isso que ele falou assim, não é chegada a minha hora, calma. Eu tenho dito às pessoas, não entre em aflição, muito cuidado, não entre em aflição, não. Tudo vai acontecer na hora certa, só faça a sua parte. Só faça a sua parte no processo, porque a hora que Deus agir, ninguém vai impedir, não, meu amigo. Eu sempre estou falando, e está sempre em conversa com a minha esposa, eu sempre falo com ela,
agindo Deus, quem impedirá? Quem é que vai impedir? Olha para mim, você que está aí na live, aí, olha para mim. Se você está enfermo, quem é que vai impedir Jesus de curar você? Ninguém, meu amigo. O único que pode impedir é a pessoa mesmo não crendo. É a única forma de não acontecer nada, ela não crendo. Então, faça a sua parte, que eu tenho certeza que a dele, o nosso Senhor Jesus, a dele já fez. Só falta a gente tomar posse. Então, ele falou isso e diz aqui, olha só, para você ver. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali as 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Olha só. Aí diz aqui, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que os serventes que haviam tirado a água, sabiam. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípios aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, ontem eu li tudo, eu estou lendo para quem está chegando agora, está a par do que nós estamos tratando. Agora vamos aos detalhes. Maria falou, versículo 5, vamos para o detalhe agora. Maria falou, então ela falou aos serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Isso, Maria, mãe do Jesus biológico. Agora, segura aí que eu quero mostrar para você algo aqui. No livro de Mateus, capítulo 17, leia na sua casa aí, mas marca aí, Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o 8. Mas eu vou me ater aqui a essa parte. Eu vou ler aqui o versículo, até o versículo 5, 1 até o 5. Preste atenção para você. Mateus 17, 5, até o 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E, olha só, deixa eu só abaixar esse som aqui um pouquinho. E, branca como a luz. Tá aqui. Então disse, assim, como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro, que Pedro viu. Olha só. Pedro viu Moisés, Elias conversando com ele. Pedro viu, porque olha só o que aconteceu. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então quer dizer, Jesus levou-os e mostrou para eles uma revelação. Revelou a glória dele diante de Tiago, Pedro e João. Quer dizer, vou falar uma coisa para você. A glória de Deus, ela está aí.
mas só se manifesta na vida daquele que crê. Lembra que eu sempre falo isso? Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário, é preciso crer que Ele exista. Então, aqui foi a confirmação para Pedro, Tiago e João, a existência do Senhor Deus, e também comprovando também a existência de Moisés e Elias, porque já era outro tempo. Pedro, Tiago e João já aqui no Novo Testamento, Elias já era lá no Velho Testamento, olha só quantos anos. Mas mesmo assim, Jesus fez questão de firmar para ele. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e Jesus agora representando a graça. E aí ele se manifestou, e Pedro falou assim, Senhor, é bom estar nesse lugar, se o Senhor quiser eu faço 3 tendas. Vou fazer 3 tendas. Olha só o que Jesus, olha só o que aconteceu, não foi nem Jesus agora. Agora vai entrar uma palavra aqui que confirma até aquilo que Maria falou para os serventes lá em Caná da Galileia. Olha só. Aí, falava ele ainda, versículo 5. Falava ele ainda, quando a nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraz. A ele ouvi. Tá vendo aí? Diga aí um graças a Deus, um glória aí para você. Olha só, o próprio Deus falando para Pedro, falou para Pedro, Tiago e João, este é o meu filho. Agora, Moisés, Elias já foi. Agora você tem que dar ouvido a ele agora. Foi o que Maria falou, fazei tudo o que ele vos disser. Então você vai entendendo aí como é que é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas ficam presas em outras situações, dogmas, doutrinas, esperando, sei lá, um anúncio do céu, esperando algo, e às vezes recebe algo que não provém de Deus. Então ele fala assim, olha, Maria falou para os serventes, olha, fazei tudo o que eles vos disser. Aí Deus, aqui no livro de Mateus, Mateus 17, versículo 1 até o 5, no versículo 5, Deus fala com Pedro o seguinte, olha só, Pedro que se manifestou, falou, olha, senhor, vamos fazer 3 tendas aqui e tal, por emoção. Mas aí ele falou assim, falava ele ainda, Pedro, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu e disse, disse, eis, aliás, perdi aqui, desculpa, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraz. A ele ouvi. Quando ouvindo, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande temor. Então é isso, gente. Preste atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. De ouvido, o próprio Deus está dando a recomendação aqui. Nós temos que dar ouvido a Deus. Maria falou, dá ouvido, fazei tudo o que ele disser. Agora uma coisa. A nossa vida não é abençoada, não é só quando Deus ouve a nossa oração, não. É quando nós ouvimos os ensinamentos do Senhor Jesus. Quando nós ouvimos a palavra dele, os ensinamentos. Você quer um dos ensinamentos? Você fala, pastor, então o que Jesus fala? O que Jesus disse? Uma das coisas que ele falou muito, mas muito claro, ele falou uma coisa, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, eu traduzindo com o meu raciocínio, faça tudo no lado da lei do homem, seja fiel à lei do homem, cumpra a lei, não seja humilhante, cumpra a lei, que é a parte de César, paga suas contas em dia, paga sua água, sua luz, paga aí o IPVA do seu carro, está chegando aí, né? Só Deus. Então, paga aí suas contas, faz tudo o que a lei do homem, que foi promulgada pelo homem, você tem que fazer. Faça tudo.
Agora, dê a Deus o que é de Deus. Também não esqueça de dar ouvido à voz de Deus. Então isso é o ensinamento do Senhor Jesus. Ele diz, perdoai-vos, para que o vosso Pai Celeste também vos perdoe. Olha aí Jesus falando, pastor, Deus revelou isso para o Senhor? Não, está escrito aí, está na Bíblia. É você pegar a Bíblia, sabe o que acontece? Muitas das vezes as pessoas estão ficando muito dependentes de ensinamentos, de instituições, quando a palavra de Deus ela é bem clara. O que falta, gente, hoje, é o conhecimento da palavra de Deus, dar ouvido que o Senhor Jesus ensinou. Não tem mistério, não tem mistério nenhum. É você ouvir e praticar. É ouvir e praticar. Sabe, está mais ou menos entendendo o que eu estou falando para você? Por isso que a mudança, a transformação. Agora, a mudança e a transformação, como eu venho falando, não é um ilusionismo, um passe de mágica. Venha em tal lugar que eu vou fazer isso, a sua vida vai mudar. Não, não é eu que tenho que fazer para a sua vida mudar, não. É você que tem que fazer. É você. O que eu posso fazer como pastor é orientar você. É falar, é fazer o que eu estou fazendo aqui agora, mostrando para você. Deus falou para Pedro, Deus falou para Tiago, Deus falou para João. Pedro ficou entusiasmado quando viu ali Elias e Moisés ali na visão e viu Jesus transfigurado. Aí o que aconteceu? Ele ficou entusiasmado. Senhor, olha, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor, fazer outra para Moisés, uma para Elias. Aí Deus interviu na hora e falou, não, Pedro. Em outras palavras, não é Moisés, não é Elias, não. O meu filho, está aí o meu filho, você tem que dar ouvido a esse agora. Dê ouvido ao Senhor Jesus, coloque em prática aí, você será curado, você será liberto, sua vida financeira vai fluir. Tem os ensinamentos, pegue a Bíblia, pega ali, abre o Novo Testamento, lê o Novo Testamento, você vai ver o que Jesus vem ensinando na estadia dele aqui. Pastor, mas Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele disse que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria outro Consolador. Dê ouvido. Por favor, se você quer mudar de vida, não fique dando ouvido a muitas coisas que se falam por aí, não. Ele fala aqui, a ele, este é o meu filho amado em quem me comprais. A ele ouvi. Olha só, lá no livro de eu faço questão de repetir de novo, lá no livro de João, olha só o que foi dito para Maria, o que Maria falou. A mãe dele, biológica, falou para os serventes, olha só, para você ver que não é brincadeira e também não é difícil você reverter o quadro ao qual você está vivendo. Somos nós que colocamos os empecilhos, as dificuldades. Gente, é muito fácil. Eu vi os ensinamentos. Agora, para você colocar em prática, você sabe que você vai ter que renunciar a muitas coisas em você. Olha só o que Maria falou, olha só. Então ela falou, agora é João 2:5. Então ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Está vendo aí? Agora, às vezes, as pessoas, elas querem cobrar de Deus, do Senhor Jesus, uma mudança de vida, mas ela já fez aquilo que Jesus ensinou para ela. Ela já parou para meditar na palavra de Deus. Pastor, mas não tem quem ensina. Tá bom, congrega, participa da live, está aqui aí. Estamos ensinando, estamos mostrando, mas são poucas as pessoas que estão ligadas aí, são poucas as pessoas que estão ligadas, são poucas as pessoas que estão aí ligadas, estão assistindo. Eu peço, por isso que eu peço a você, faça chegar ao maior número de pessoas possível. Vai curtindo a live para chegar ao maior número de pessoas possível, porque as pessoas precisam ver isso aqui, porque as pessoas estão sofrendo, talvez você seja uma delas. As pessoas estão perdidas por aí, há tantas coisas, tantas profecias, tantas pessoas falando um monte de coisa, as pessoas estão ouvindo a tanta coisa, dando ouvido a tanta coisa, mas Deus falou, dê ouvido ao meu filho, ele é o meu filho amado, dê ouvido a ele, não deu ouvido lá o que ele já tentou para Moisés e para Elias, ele falou, não, Pedro, é este que é o meu filho, agora você vai dar ouvido a ele. Exato.
Não que venhamos desfazer os profetas, mas agora era a vez do Senhor Jesus. Hoje é a vez do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, falar com você através da palavra dele. Então não perca o seu tempo. O mal, ele quer distrair você. Ele fica formulando coisas para distrair você, para me distrair. Está vindo aí a maior distração. Eu estava vendo os noticiários, meu Deus, os lugares estão cheios de pessoas se deliciando com as distrações deste mundo. Coração distraído, coração disperso, é uma presa fácil para o mal. É exato, coração disperso, envolvido em muitas coisas. Ninguém é proibido, eu não estou proibindo, não estou falando nada de ninguém, mas estou dando um alerta para você. Não distraia o seu coração, não se distraia na fé. Não negocie a sua fé, não troque por nenhum momento de prazer. Não. Dê ouvido que Jesus, ele fala na palavra dele. Cuidado. Orai e vigiai. Ora, vigia, faça a sua parte. Então, eu venho mostrando isso aqui para você, que isso aqui é muito forte. O próprio Deus, não foi Jesus que falou, não. O próprio Deus falou com Pedro, com Tiago e com João. Eu quero que você curta essa live aí agora, porque daqui a pouco nós vamos orar o Salmo 121 e realizar uma oração. Mande para as pessoas para participar da oração e do Salmo 121. Estou aguardando aqui você mandar. Eu quero ver aqui os coraçõezinhos subindo aqui. Eu quero ver você compartilhando. Por quê? Porque isso é coisa importante, muito importante. O mal, ele conta com aqueles que se envolvem com ele. Muitas das vezes, aí estão mandando várias mensagens, de vai ter carnaval não sei o quê, vai ter evento não sei aonde. Eu quero que você faça isso. Curta a live, porque vai ter um grande evento. A qualquer momento vai ter um evento no céu. E eu convido você a participar dele. Mas começa aqui. Começa aqui, vai ter um grande evento, uma grande festa no céu. Participar do evento no céu, que é algo que não está visível aos olhos humanos, muitos não querem, mas participarem de uma festa humana, não estou falando mal de nada, mas é uma festa humana, todos querem porque é visível. Jesus, ele levou os discípulos e Deus, olha só, vou repetir de novo, o que Deus falou para Pedro, olha só, para você ficar bem claro isso. Salve essa live, grava, vai ouvir depois, olha só. Ele fala assim, olha só, eis que, agora aqui é Mateus 17, tá? Versículo 3, eis que lhe apareceram Moisés, o símbolo da lei, né, da saída do Egito, Moisés, e Elias falando com ele, que é o símbolo dos profetas. Aí diz assim, então disse Pedro a Jesus. E outra coisa, há discussões acerca do corpo de Moisés. Uns teólogos estudiosos falam que Moisés foi recolhido ao céu, que o corpo dele até hoje não foi achado, e Elias foi arrebatado vivo. Então, vivo estava Jesus, se nós formos olharmos dessa forma, vivo está Moisés e vivo está Elias, mas com o Pai. E nós? E nós? Como vai ficar? Nós vamos preparar o nosso caminho aqui. Então, ele diz assim, ó, falava ele, vou repetir novamente, eu estou ficando repetitivo para ficar bem claro para você. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, ergai-vos, ergai-vos, e não temais. Então eles levantaram os joelhos
levantaram os joelhos, a ninguém viram senão Jesus. Então foi uma revelação do próprio Deus para os discípulos. Para você ver como é que é a coisa. Deus, ele falou assim, se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse. Gente, se as pessoas ouvissem este conselho, a vida de muitos já teria mudado, com certeza. Porque existem pessoas por aí que estão se arrastando dentro das religiões, estão se arrastando dentro das denominações. Existem muitos por aí que estão, como diz aí um teólogo, que fala, tem muitos aí que viraram massa de manobra. Não pode, gente. Jesus não quer isso. Ele não quer isso. Ele quer apenas que você ouça e coloque em prática. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Você já leu? Leia de novo. Preste atenção nos ensinamentos de Jesus. Preste atenção e você vai ver. A ele ouvi. Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. Já damos ouvido? Já fizemos tudo o que ele diz? Então fica aí a dica. Eu quero que você prepare aí a sua Bíblia, porque nós vamos ler o Salmo 121. Mas enquanto você prepara aí, enquanto nós vamos curtir agora a live, eu vou colocar uma música aqui. Então vamos curtir essa live, mas vamos mandar para as pessoas, porque a hora que entrar a oração e entrar o Salmo 121, aí a pessoa vai participar com a gente. Pode envia aí para as pessoas. Enquanto isso, vamos passar essa música aqui. Temos algumas pessoas que participaram com a gente, algumas que apenas passaram aqui na live, outras que colocaram para gravar, para ouvir mais tarde, outras que já enviaram ao seu ente querido para essa oração. Eu peço a você, não perca tempo, não perca tempo, os dias estão próximos. Nós realizamos essa live de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, às 21 horas, nós iniciamos a live. E eu convido você para estar conosco. E amanhã, não se esqueça, antes de sair de casa, faça o seu devocional. Ore o Salmo 121. A ele dê ouvido. Jesus disse, Deus ele disse, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Dá ouvido a ele. Então, prepara aí o Salmo 121, manda aí, compartilhe. Eu quero ver aqui essa tela ficar cheia de coraçãozinhos. Vamos curtir essa live, vamos curtir cheio de coraçãozinhos, mandar para muito, vamos mandar muitos corações aí, vamos mandar muitos corações, vamos curtir. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai ser propício, favorável a você. Temos aí a participação, passou muita gente aqui, e eu tenho certeza que foi Deus que colocou você para ouvir essa oração e ler comigo o Salmo 121. Amanhã nós vamos encerrar a palavra acerca das bordas de Canaã, Canaã da Galileia, Caná da Galileia. Amanhã nós encerramos. Na segunda-feira vamos começar outro assunto. Deixar o último recado para nós orarmos. Lá no Hotmart nós temos lá um livro chamado Por Trás da Foto. Por Trás da Foto. É um livro que, inspirado por Deus, eu consegui, Deus, pela misericórdia de Deus, consegui escrever esse e-book muito forte. Eu convido a você a baixar, você ler, passar para o seu filho. É um ensinamento para os filhos, é um ensinamento para o casal, é completo. O livro chama-se Por Trás da Foto.
Irlei de Souza, autor Irlei de Souza, que sou eu. Então, convido você para baixar lá no Hotmart. Qual a página do senhor, pastor? É @Irlei, @Irlei de Souza. Mas você pode abrir o aplicativo do Hotmart, você vai lá e acessa o link, tá bom? Então, vamos para a oração. Convido você para orar comigo. Convido você para, neste momento, deixar tudo e dar a Deus o que é de Deus, que é o momento da oração, de falarmos com Ele. No nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabe, meu Deus, o Senhor tem mostrado para a gente, para nós, que o caminho é ouvir a voz do Teu Filho, nosso Senhor Jesus. Lembra aqui a passagem lá em João, capítulo 2, versículo 5, meu Pai, em diante. O Senhor fala, Maria fala aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser, faça tudo. E eles assim o fizeram. Obedeceram a ordem do Senhor Jesus. E a alegria voltou para o casamento. Aliás, não havia tristeza, porque o vinho havia acabado, mas ninguém percebeu. Meu Deus, os mestres-sala que levou a situação para Maria. Mas, meu Deus, o vexame no casamento foi evitado. Porque a falta do ingrediente no casamento causa vexame. A falta do ingrediente no relacionamento causa vexame. A falta do vinho, que era tido como alegria, causa vexame. E assim, meu Pai, tem sido muitos casamentos, tem sido o vexame da rua, afetado pela traição, afetado, meu Deus, pela infidelidade, afetado pelo problema financeiro, pela desconfiança. E a esposa desconfia do marido, o marido desconfia da esposa. Meu Deus, há casamentos, há famílias que estão causando vexame. Mas, meu Deus, eu convido o Senhor, nós convidamos o Senhor, entra na nossa casa, entra na nossa família. Fala com Deus aí agora. Deus, entra na minha casa. Jesus, eu convido o Senhor para entrar na minha casa. Não haverá vexame no meu casamento. Não haverá vexames na minha empresa. Não haverá vexames na minha vida pessoal, material e espiritual, porque eu convido o Senhor a entrar. E entrando, Maria deu o ensinamento a eles: faça tudo que eles vos disserem. Em contrapartida, meu Deus, o Senhor Deus foi direto para Pedro, para Tiago e João. Quando havia uma empolgação de Pedro por ter fazido parte daquela visão que viu Moisés e Elias, meu Deus, junto com teu filho amado, se empolgou e queria também já ali glorificar Elias e Moisés. Mas o Senhor interviu na hora. Não é Elias, Moisés não, Elias não. É o meu filho amado, é este aí, Pedro. É este aí, Tiago, é este aí, João. É o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Então, a ele dê ouvidos. E eu estou dizendo a você, em nome de Jesus, não dê ouvido a nenhum outro Deus, a não ser o Filho de Deus. A ele você vai dar ouvido. E quando você dá ouvidos aos ensinamentos do Filho de Deus, então começa uma mudança de vida, começa uma transformação. Então eis aí, meu amigo, eis aí a receita. É ouvir e praticar, como assim ele ensinou. A ele dê ouvidos. Ouça o ensinamento. Coloque em prática o que você aprendeu nessa noite. Leia a palavra. Jesus disse para perdoar, perdoa, dá a ele ouvido. Ele diz: perdoai-vos, para que o vosso Pai Celeste também vos perdoe. Perdoa. Ele diz para orar pelos que nos perseguem, então ora pelos seus inimigos, dá ouvido a ele. Ele diz para que nós não viéssemos irar, não vos ireis, não fique irado, revoltado, dê ouvidos a ele, faça o que ele te diz.
Faça o que ele te ensinou. Faça o que ele está nos mostrando. Ele falou para que não viéssemos sentar na mesa de escarnecedor. Não faça isso. Não faça, não faça. Dê ouvidos o que ele falou. Deus, o próprio Deus, falou para Pedro, Tiago e João. A ele deu ouvido. Não foi nem Jesus que falou, foi Deus que falou com eles. E eu creio que essa mesma voz fala no seu coração. Dá ouvido ao meu filho amado. Dê ouvidos aos ensinamentos do Senhor Jesus. E a sua vida começa uma mudança e começa hoje. Coloca essa determinação dentro de você. Você não precisa da dependência de religião. Não. Você não precisa ficar dependendo de um ensinamento de um homem. Não. Dê ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. Fazei tudo o que Ele vos disser. Faça. E você vai alcançar a mudança, a transformação de vida tanto desejada. Porque o mal não pode vencer aquele que dá ouvido à voz de Deus, que faz tudo o que Jesus disse. De repente, você já chegou a falar, eu já fiz tudo para minha vida e não muda. Talvez você fez tudo o que te falaram, mas não fez tudo o que Jesus ensinou. Faça tudo o que Ele ensinou. Não olhe para os erros, para as falhas das pessoas. Ó Deus, faça cegar os olhos dessas pessoas para as coisas que desagradam o Senhor. Meu Deus, que aqui elas sofram uma mudança de vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga, meu Deus, a partir de hoje, eu vou ouvir o Senhor. Não foi o que o Senhor falou para Pedro, Tiago e João? A Ele dá ouvido. Escute, meu amigo. Essa palavra talvez você não ouça mais. Talvez seja a última oportunidade. Talvez seja o último momento. Dê ouvido. Abrace a oportunidade. Abraça, agarra a oportunidade de fazer aquilo que Jesus tem te ensinado. E aí a sua vida vai mudar. Ele diz, este é o meu filho amado em quem me compraz. A ele ouvi. Maria falou também, fazei tudo o que eles vos disser. Se você assim fazer, a vida muda. Em nome do Senhor Jesus. O mal não tem poder sobre aquele que obedece. Ele não tem poder sobre aqueles que obedecem. E se de alguma forma o mal entrou na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido toda a força do mal, toda a enfermidade, toda a perturbação, toda a insônia, todo o medo, todo o receio, toda a acusação do inferno, seja amarrado em nome de Jesus. A Ele dê ouvidos. Foi o que Deus falou direto com Moisés, com Pedro, com Tiago e João. Falou direto, não foi Jesus, foi Deus. A voz andou do meio da nuvem e falou com Pedro, este é o meu filho, a ele deu ouvidos. Só deu ouvido somente a Deus. Não há outro Deus, não há outro Deus, é o Senhor Jesus. Maria disse, fazei tudo o que eles vos disserem. Se você faz tudo que Jesus te ensinou, tudo que Ele te diz, tudo que Ele tem ensinado, não tem como a sua vida dar errado, não tem como o mal sobrepujar. Se Ele encontrou uma brecha, em nome de Jesus eu determino, seja arrancada, seja destruído. Se a enfermidade entrou nos seus caminhos, se a enfermidade entrou no seu corpo, por você ser obediente à voz de Deus, ela cai por terra agora, em nome de Jesus. O desemprego, a falência da sua empresa. A falência da sua empresa. Você já convidou Jesus para entrar na sua empresa. E o mal não pode persistir. Não pode persistir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, diga eu creio. Amém. E graças a Deus. Está vendo aí, meu amigo? Fazei tudo que Ele vos disser. Vamos agora ler o Salmo 121. Estava aqui agora, Salmo 121. Vamos ler amanhã. Não se esqueça, não saia de casa
sem ler esse salmo. Não sai de casa sem ler o salmo. Não se esqueça. Salmo 121. Olha, esse tem que fazer parte do seu devocional. Diz assim, vamos lá. Desculpa, eu passei até aqui. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é quem te guarda de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, pessoal? Tá vendo aí, gente? É Deus. Nunca se esqueça disso. É Deus. Ele que guarda você. É claro que eu guardo. É isso que eu falo com você. Entrou até uma propaganda aqui que não veio de Deus, né? Estava aqui no fundo de oração, entrou a propaganda falando, pare de orar. Eu falo para você, não pare. Continue. O mal quer que você pare. Não pare, continue. Eu tenho certeza, gente, que isso é sinal de bênção de Deus. Amém, pessoal? Então, amanhã às 21 horas, estaremos novamente com a live. Prepare-se, porque amanhã grandes coisas serão reveladas dentro da palavra de Deus. Não é revelação de lei, pastor e lei, não. É a palavra de Deus. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Ele é o Filho amado de Deus e Deus tem prazer nele. Eu quero que Deus também tenha prazer em mim e prazer também em você. Amanhã às 20 horas. Não se esqueça, essa oração do Salmo 121, amanhã antes de sair de casa. Leia o Salmo 121, porque o Senhor é quem te guarda. Fiquem todos com Deus e até amanhã às 21 horas. Não se esqueça do livro, né? Estou esquecendo do livro Por Trás da Foto. Quando escrevi esse livro, Deus deu uma inspiração. Ele serve tanto para o adulto quanto para o jovem. Leve seu filho a ler. Tem histórias contemporâneas e histórias de fé para mudar a sua vida, para dar direção a você. Tá bom, gente? Fique com Deus, um forte abraço e até amanhã.